Boa noite, a paz do Senhor. É uma alegria poder estar aqui nessa noite. Eu que estive fora por uns dias, visitando os familiares, estava com muita saudade. A gente assiste pela televisão, mas sente a falta do carinho, do abraço dos irmãos. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Esse primeiro culto da noite do ano, como o pastor disse, o segundo do dia. E é interessante, eu estava pela manhã conversando com o pastor Marcelo, como que essa ideia de dias, de mês, de anos, para a gente é importante, nos possibilita um período de renovação. Eu tenho por hábito, já há alguns anos, de fazer um fechamento da minha vida, do que foi o ano, de traçar alguns projetos para o ano seguinte. As empresas geralmente fazem isso, fazem um balanço do que foi o ano, o setor público sempre faz, e muitos de nós têm por hábito fazer isso. E o Senhor, nessa noite, quer nos dar algumas instruções para esse ano que se iniciou. E esse período de dias, meses e anos, é interessante, que nos permite ter uma noção de fases na nossa vida. Eu era criança, adolescente, daqui a uns dias vou ficar mais velho. Nos dá uma ideia de preparação. E isso que o Senhor quer fazer conosco hoje, nos dá um pouco mais de instrução para esse ano que se iniciou. E eu convido os irmãos a abrir no Evangelho segundo o irmão João, no capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 ao 15. Na minha versão diz assim, Evangelho de João, capítulo 6, do 1 ao 15. Depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito, curando os doentes. Ele subiu um monte e sentou-se ali, com os seus discípulos. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse a Filipe: onde vamos comprar comida para toda essa gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. Filipe respondeu assim: para cada pessoa poder comer um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Então, um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: digam a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram. Havia muita grama naquele lugar. Estavam ali quase 5.000 homens. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graça a Deus e os repartiu com todos. E fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. Eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos, com o que sobrou dos 5 pães. Os que viram esse milagre de Jesus disseram: de fato, este é o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força para fazerem rei. Então voltou sozinho para o monte. Interessante esse texto, muito conhecido, descrito em todos os evangelhos, e ele começa nos mostrando um problema, uma dificuldade. Jesus tinha se retirado com os discípulos para o deserto, a multidão ficou sabendo para onde queria, se antecipou e foi ao encontro dele. E como ele estava ali ensinando e curando, se formou uma grande multidão. E eles estavam com um problema: onde arrumar alimentação? A palavra diz que eram 5.000 homens. Se nós formos olhar ainda mulheres e crianças, era um grupo ainda muito maior.
Não tinha alimento no deserto, o horário já era tarde, e Filipe ainda fala que se fosse conseguir dinheiro para alimentar aquela população, seria necessário muito mais dinheiro do que eles tinham. E toda a solução de um problema, ela começa com um diagnóstico. Quando nós vamos ao médico ou ao nutricionista, ele faz uma série de perguntas. E o nosso Senhor, que é o médico dos médicos também, ele começa a envolver aquelas pessoas que estavam ali através de umas perguntas. Ele pergunta para Filipe, onde vamos comprar comida para toda essa gente? Interessante que o nosso Senhor tinha por hábito fazer perguntas. Eu estava conversando hoje sobre a palavra de Deus com a minha esposa, e ela falou algo que eu achei muito profundo, que o nosso Senhor fazia perguntas, mas não eram perguntas para constranger a pessoa. Ele não chegava perguntando, mas você está aleijado aí por quê? Foi porque você errou? Não, ele perguntava, o que queres que eu te faça? Alguns versículos atrás, ele estava com um paralítico no tanque de Betesda, e ele pergunta para ele, o que queres que eu te faça? E a pergunta do paralítico nem foi coerente. Quando alguém movimenta a água, eu não tenho como chegar. O Senhor poderia ter dado uma réplica, uma tréplica, mas não, ele apenas o curou. Então, o Senhor, quando ele pergunta, ele quer envolver aquelas pessoas com a solução do problema. E aprender a fazer um diagnóstico da solução, todos nós enfrentamos problemas no nosso dia a dia, seja a pessoa mais simples ou a pessoa mais abastada financeiramente, todos nós enfrentamos problema. Quando eu estava meditando essa palavra, há uns dias atrás, eu me lembrei quando eu fui a uma consulta, achei muito interessante, Deus trouxe a minha memória. Eu fui numa consulta no médico, em Três Corações, e eu lembro de ver o médico chegando num carro muito caro, uma caminhonete cara, e era uma época que eu estava bem apertado financeiramente. Eu falei, olha aqui, esse médico deve ter uma vida muito tranquila, com dinheiro, chegando no carro. E é um médico muito bom, eu gosto muito dele, uma pessoa muito simpática. E durante a consulta ali, nós fomos conversando, e ele, que foi o próprio Espírito Santo, levou ele assim a abrir, ele começou a relatar alguns problemas que ele estava tendo com a filha dele, que ela estava tendo que fazer um acompanhamento com um psicólogo. Então, todos nós enfrentamos problema. E o primeiro passo na solução do problema é nós fazermos um diagnóstico, tentar entender a causa desse problema. E aí que começam, muitas das vezes, os nossos erros. Nós fazemos, muitas das vezes, um diagnóstico superficial. Teve uma vez que eu fui num salão de cabeleireiro com o Vitor Manuel, lá em Lavras, e eu sentei na cadeira, o salão estava meio cheio, e tinha duas cadeiras, um cortando na direita e um cortando na minha esquerda. E eu ia cortar, o Vitor Manuel ia cortar com a da direita. E tinha dois jovens cortando o cabelo. Achei muito interessante essa experiência. E o da esquerda, conversando, batendo papo com quem estava cortando o cabelo dele, e o da direita, que o Vitor Manuel ia cortar depois dele, com a cara muito fechada, séria. E eu olhando para ele, assim, pelo espelho, imaginando, mas que cara de bravo, deve ser muito brigão ele. E eu pensando, olhando e vendo ele com aquela cara muito fechada, realmente uma cara muito séria. Estava até preocupado, eu estava ali com o Vitor Manuel. E foi muito interessante que chegou um momento que o da esquerda falou com o que estava cortando o cabelo dele. Aí, ó, a cara de bravo dele. Aí ele falou assim, de bravo não, cara de cansado, estou trabalhando desde não sei o que eu vou falando, desde que alguém estava trabalhando, não almocei, e chegou ali, aí ele até melhorou um pouquinho o semblante. Mas muitas vezes nós somos assim, superficiais na avaliação. Nós olhamos para uma pessoa e já achamos que ela é de um jeito, aquela pessoa é metida. Fazemos avaliações superficiais, isso ocorre também no nosso dia a dia. Meu problema é o meu patrão, meu problema é o meu cunhado, é a minha igreja. Nós não aprofundamos na busca da solução. E a primeira coisa que Deus nos chama a atenção é para que nós não caminhemos na superficialidade, nós sejamos mais profundos na avaliação do nosso problema. E continuando o versículo 8, depois de Jesus conversar com Filipe, André se apresenta. Então um discípulo André, irmão de Simão, Pedro, disse, está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Nós vemos aqui, me chama a atenção, a importância de uma pessoa preparada e disponível para o reino.
nós tínhamos ali uma multidão e André conseguiu encontrar um jovem. Não sabemos a idade dele, se era adolescente, se tinha 20 e poucos anos, mas no meio daquela multidão apareceu uma pessoa preparada, que tinha trago um alimento e que estava disponível para servir o reino. E interessante, outra coisa que me chama muita atenção nesse versículo, é que a matemática do nosso Senhor Jesus não é a mesma nossa. André mesmo despreza, fala, o que é isso? 5 pães, 2 peixinhos, para essa multidão tão grande. Eu me recordei de outra experiência interessante, quando nosso Senhor está no templo, ele observando as pessoas ofertarem, aí chega uma mulher pobre e coloca lá 2 moedinhas. O que o nosso Senhor diz? Essa deu mais do que todos os outros, porque os outros deram do que estava sobrando, e ela deu tudo que tinha. Então a matemática do nosso Senhor não tem a ver muitas vezes com a nossa matemática. O pouco de alegria, de paz, de disposição para o reino que nós tivemos, o Senhor tem a capacidade de multiplicar. Não importa o nosso ambiente de trabalho, tem apenas só nós que cremos na palavra de Deus, a nossa família. Se nós estivermos na posição correta e dispostos para o reino, o Senhor vai multiplicar. Eu me recordo que logo depois da pandemia, eu comecei a ficar inquieto, até mesmo preocupado, com a situação de nós muitas das vezes vemos locais, bares tão cheios e as nossas igrejas às vezes não estarem tão cheias. E aquilo foi crescendo e começou a me incomodar. Às vezes eu passava perto de algum lugar, tinha uma igreja aberta, eu ficava olhando, querendo observar, ver quantas pessoas tinham. E quando veio essa palavra, o Senhor nos mostrando que não importa a quantidade, o que importa é que nós estejamos preparados e disponíveis para o reino. Um jovem, o que ele tinha foi usado para alimentar uma multidão que só de homens eram 5.000 homens. Então é importante que nós estejamos nesse ano que vai iniciar, preparados e dispostos para o reino. E aí no versículo 10, Jesus diz, digam a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram e havia grama naquele lugar. Deus é um Deus da organização. Se nós formos olhar ao longo da Bíblia, a saída do povo do Egito, ao longo de toda a Bíblia, nós vamos ver que nós servimos um Deus que é um Deus organizado. Como está a minha vida? Como está organizada a sua vida para esse ano que se inicia? Nosso Deus é um Deus organizado. Eu fui numa consulta com a nutricionista, sempre que a Miriam vai em uma consulta, eu tenho por hábito acompanhar ela. Eu fico sentadinho lá e de vez em quando eu faço umas perguntas para o médico ainda. E eu tive a ideia, falei, já que eu sempre acompanho ela, eu vou chamar ela para poder me acompanhar também. Eu estava precisando perder peso, queria fazer um teste físico, e convidei ela para poder ir comigo na nutricionista. E aí chegamos lá, ela sentou mais atrás, a nutricionista começou a conversar comigo, eu levei uns exames que eu tinha feito, e cada palavra que a nutricionista falava, a Miriam falava 2, 3. Tá vendo? Isso aí é os biscoitos recheados, é o rocambole, é a carne gorda. E ao final da consulta, que era para demorar uma duração, estendeu mais, para o final ele falou assim, isso mesmo, você me ajuda, depois você vai me avisando. E ela me falou, olha, isso não é brincadeira, estava com um pouco de gordura no fígado. Falou, isso não é brincadeira, é sério. Se você não se cuidar, você pode ter problema sério. E passou ali uma série de dieta, e eu estou me organizando, não segui tão certinho o final do ano passado, mas eu falei, esse ano, já vou começar o ano embalado, né? E ela me passou uma série de coisas. Então, se eu não me organizar, eu já fui notificado que eu tenho que me organizar, que eu tenho que seguir. Se eu não fizer, depois eu não posso reclamar que eu não fui avisado. Eu fui avisado. Então, nós precisamos estar atentos e organizar a nossa vida com o que o Senhor quer fazer. Muitas vezes nós estamos carregando na nossa vida coisas tão desnecessárias, bagagens tão desnecessárias, que pode levar o nosso barco a afundar. Então, nesse processo de organização, é importante que nós estejamos tirando essas cargas desnecessárias. E no versículo 11, em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e o repartiu com todos, e fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Eu entendo, olhando, observando esse milagre,
que na nossa vida nós vamos enfrentar diversos problemas. Muitas das vezes a solução dos nossos problemas vai passar quase que exclusivamente por atitudes nossas. Mas tem problemas que nós vamos precisar de ajuda de alguém. André achou esse jovem que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Muitas das vezes nós vamos precisar da ajuda de algum amigo, uma ajuda de algum médico. Eu estava me comentando com a Miriam, quando o Vitor Manuel fez uma cirurgia uns dias atrás, ele operou adenoide e tirou a amígdala. E eu nunca tinha tido essa experiência do filho fazer uma cirurgia, muito mais difícil do que a gente. E o pastor me deu uma palavra, falou: filho, Vitor Manuel é amado de Deus, vai dar tudo certo. Eu me agarrei nessa palavra. E quando eu me ameaçava, ficava preocupado, o inimigo vinha com alguma palavra, eu lembrava do pastor falando: filho, Vitor Manuel é amado de Deus, vai dar tudo certo. Então, muitas vezes, nós vamos precisar de uma palavra de alguém, de uma ajuda de um profissional. Muitas vezes, a solução do nosso problema vai passar por nós. Mas tem uma parte, irmãos, que é só Deus dar graça, multiplicar os pães, ficou com o nosso Senhor Jesus. Tem problemas que não vai adiantar nós tentarmos resolver, não vai ter nenhum profissional para nos ajudar, que é só o nosso Senhor. O nosso papel é apenas confiar e esperar. Eu estava lembrando de um louvor que a gente canta aqui na igreja, o dom da fé. Eu preciso crer e confiar e esperar em Ti. Tem hora que o nosso papel é simplesmente esperar o Senhor agir. Não tem nada que nós vamos fazer, nosso processo é mesmo aguardar. E eu sei que o esperar muitas das vezes não é tão fácil. Teve um dia que eu estava viajando com a família, eu não me recordo se era Juiz de Fora ou Belo Horizonte, e a viagem durava em torno de umas 4 horas, um pouquinho mais. E quando nós tínhamos saído, o Daniel começou: pai, está chegando? Não, Daniel, não está chegando, não, acabamos de sair, então uns 15 minutinhos de viagem, vai demorar, filho, fica quietinho. Anda mais 5 minutinhos, pai, está chegando? Não, Daniel, não está, filho, vai demorar. Tenta arrumar alguma coisinha para você fazer, brinca aí com o seu irmão, deita, encosta a cabecinha que você dorme. E aquilo foi: pai, está chegando, pai, está chegando. E muitas das vezes nós somos assim com o Senhor. O processo ainda nem começou, e nós já estamos perguntando: está chegando? Pai, está chegando? Então, o tempo da espera, ele faz parte, muitas das vezes, do processo. Nós precisamos entender isso. E no versículo 12, quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. Deus nos adverte quanto ao desperdício. Nos chama a atenção para que não tenha desperdício no ano que se iniciou. Muitas vezes nós geramos um desperdício por distração. Eu falei, eu tenho 2 filhos, você manda eles tomar banho, e você chega lá, eles estão distraídos, nem saboou. Muitas vezes é desperdício de energia elétrica, de água, nós não tentamos, às vezes, desperdício de alimento. Mas eu quero ficar aqui num outro tipo de desperdício que muitas vezes nós não falamos, ou não atentamos para ele, que é o desperdício de energia. Eu gostava de pegar água na mina, não sei se ainda tem a mina, que é a mina do Campos Elísio. Uns anos atrás eu ia lá, era interessante, tinha outras pessoas, a gente ficava conversando na fila, para encher o galão, e de vez em quando eu ficava observando aquela água não acabava, né? Ficava pensando muitas vezes, não tinha como fazer uma reserva para que essa água não acabava, mas era uma fonte que não acabava, era inesgotável. Mas o nosso corpo não é uma fonte inesgotável de energia. Se nós colocarmos energia em coisas erradas, vai faltar energia para as coisas essenciais, desde o funcionamento do corpo, ou para realizar coisas de aproveito do reino, ou até mesmo na nossa família, coisas úteis. Eu entreguei um apartamento aqui, teve um dia que eu estava em casa, tranquilo com a minha família, e eu olhei o WhatsApp, tocou o WhatsApp, chegou as mensagens do proprietário do apartamento que eu alugava. Isso não tem muito tempo. E ele me chamando, falando que queria reajustar o aluguel. Já tem um tempo, vamos reajustar o aluguel, vou reajustar isso. Eu falei, olha, eu vou desocupar o imóvel, eu não vou continuar com ele. Aí, quando eu disse que eu ia desocupar, ele ficou muito bravo. Aí mandou mais uma série de mensagens. Você não tinha que ter me avisado mais cedo, sendo que o contrato falava que era no mínimo 30 dias. Aí mandou uma série de mensagens e eu vi que, na verdade,
Ele estava querendo descarregar em mim uma frustração, porque ele ia perder aquele valor do aluguel todo mês, até alugar novamente. E eu olhei que a série de mensagens, eu estava lá no ambiente gostoso com a minha família. Eu falei, eu não vou desperdiçar minha energia. Eu vi que não tinha muita ver, não tinha nem muita lógica que ele estava falando. Numa discussão de WhatsApp, num momento desse. E aí fui, nem respondi, deixei lá, continuei fazendo o que eu estava fazendo, tranquilo. Se fosse uns anos atrás, não, porque eu sou formado em Direito, eu entendo, a lei e tal fala isso, o artigo tal fala aquilo. Eu só olhei e deixei. Aí eu não lembro se foi no dia seguinte ou alguns dias depois, aí eu mandei uns outros mensagens para ele. Aí eu disse assim, falei, olha, eu não estou desocupando, não é nem porque eu quero, porque eu preciso desocupar. E tem outra, eu sou cristão, eu quero ir para o céu e não para o inferno. Tudo que você tiver direito, eu vou te pagar, não vou ficar te devendo nenhum centavo. Mas eu não estou entendendo por que você ficou tão bravo. Aí, depois de um tempo, nem lembro quanto tempo depois, eu liguei para ele, aí a Miranda percebeu e falou assim, amor, mas está tão tranquilo, tão leve. Eu ainda falei com ele na mensagem, eu falei assim, olha, da forma como foi tranquilo esse 1 ano e pouco que eu fiquei, eu vou sair também em paz. Aí depois que eu liguei para ele, já estava uma outra pessoa, aí conversou comigo, bateu papo, perguntou como é que eu estava, perguntou tudo. Mas se eu vou naquele momento desperdiçar a energia, chamar para mim um problema que não era meu, eu iria criar mais problema, uma energia que eu podia gastar com meus filhos brincando, com a minha esposa, eu ia colocar numa discussão infrutífera. Quantas vezes nós desperdiçamos energia com questões loucas, com questões que não vão acrescentar em nada nas nossas vidas. Hoje pela manhã, o presbítero Caio falou até de comentários de Instagram, mas não só isso, muitas das vezes, em várias diversas coisas, nós colocamos energia em coisas erradas, em preocupações exageradas. Eu, ao longo da minha vida, quantas das vezes eu me martirizei preocupando com algo que não sequer chegou a acontecer, problemas que resolveram muito fácil. Frequentemente eu fiz isso, e agora eu tenho tentado ficar mais atento para não me desgastar com coisas desnecessárias. E aí nós vamos para o versículo 15. Diz assim, Jesus ficou sabendo que queriam levar a força para fazerem rei. Então voltou sozinho para o monte. Quando eu leio esse versículo, me deu um grande temor, porque nós fomos numa multidão, num grupo de pessoas, estavam ali também os discípulos, esse jovem, que presenciaram um grande milagre, uma multiplicação para alimentar uma multidão tão grande. E mesmo tendo visto aquilo, eles não conseguiram entender o que Cristo estava ensinando, o nosso Senhor estava ensinando. Eles queriam fazê-lo rei como eram os outros reis. Ele falando de coisas espirituais, falando das coisas do reino, e eles estavam ali recebendo ensinamento durante tantas horas, mas não estavam conseguindo entender nada. Quantas vezes nós nos deparamos com pessoas que durante anos e anos estão convivendo com nós, ou mesmo nós, durante tantos anos com o Senhor, e em muitos momentos não conseguimos entender o que o Senhor quer nos mostrar. O Senhor falando muitas vezes de coisas espirituais, falando do seu reino, e nós preocupados com coisas terrenas. Eu estou lendo o livro do profeta Ezequiel. É interessante, quando você vem lendo os profetas, estudando os profetas, a gente vê o que foi a vida daqueles homens. Em Ezequiel 33, no versículo 7, a palavra de Deus usa uma expressão interessante, que é atalaia. Algumas versões falam também da torre de vigia. O Senhor nos coloca nessa posição superior, mais alta, para que nós possamos avistar o inimigo. Nós não estamos no mesmo nível da multidão, nós estamos no outro plano superior. Nós precisamos ter essa visão diferenciada para cuidar de nós, cuidar dos nossos, mas também notificar a população a respeito do inimigo. Nosso papel de enxergar as coisas num outro plano. Nós estamos iniciando um ano que vai exigir muito, como foi falado amanhã, achei poderoso que o Espírito Santo faz, muito dessa visão diferenciada. Mas nós precisamos nos conscientizar que nós estamos nesse plano, nessa torre de vigia, de olhar
para situações que vão acontecer, mas com o nosso olhar espiritual, clamando ao Senhor para que nos dê discernimento, para que nós possamos entender e notificar aos outros a respeito do perigo e entender o que o Senhor quer fazer. Que esse ano que se iniciou seja um ano na minha vida, na vida de cada um dos irmãos, um ano de bênção, um ano de crescimento, um ano que o Senhor realmente possa realizar tudo aquilo que Ele tem sonhado e pensado para cada um de nós. Que nós estejamos, como está esse jovem, preparado e disposto para servir o reino. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.